TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá pessoal, quero saudar com muito carinho todos vocês que estão aqui na audiência da TV Imaculada. Estamos iniciando agora o programa Respostas. Este programa que vem trazer um pouco de esperança. A nossa tentativa é de ajudar você nesse caminho, tempos difíceis, e nós precisamos de luzes para caminhar sempre na esperança. Nos alimenta a fé e a esperança. E eu espero que, não obstante todas as dificuldades, todos vocês estejam conseguindo driblar essas dificuldades, e é tempo também de aumentar nossa solidariedade, é tempo de cuidar do outro, né? Cuidar de nós, mas também cuidar do outro. Então, com alegria, eu, Padre Adriano, estou aqui mais uma vez no programa Respostas, um programa que eu gosto muito, porque eu tenho a sua companhia, porque às vezes eu encontro algumas pessoas que dizem, olha, eu estou sempre participando do programa, que coisa boa. É isso mesmo, nosso objetivo é esse. Aqui na TV Imaculada, esse programa tem esse objetivo, né, de ajudar aquelas pessoas que querem deixar-se conduzir no seu processo de discernimento cotidiano pela luz da fé. E nós estamos aqui para servi-los e esperamos que esse programa também seja agradável, que seja importante e iluminador também para você que está buscando respostas. Como vocês sabem, no primeiro bloco nós temos uma reflexão, mas partimos de um texto. Por que a gente quer escolher um texto? Porque hoje em dia a gente quer ensinar para os nossos católicos que a coisa mais importante que nós temos é ir às fontes, porque tem muita gente dizendo várias coisas, e aí a gente precisa ir para as fontes oficiais. Por quê? Porque tem grupos dentro da igreja que ora puxam as informações para o lado, ora para o outro, dependendo do grupo que faz parte. E o que a gente quer? A gente quer continuar firme naquilo que é central, naquilo que é essencial. Queremos só ser pessoas normais, né? Tá muito bom isso aqui, já tá bom. Ser normal hoje em dia já tá bom, né? Exatamente. E nesse sentido que é importante a gente ir às fontes, tá? Em tempo de fake news, em tempos onde a gente está procurando não a verdade, mas algo que confirme o que eu já penso, né? E que uma verdade e uma mentira dita muitas vezes se torna uma verdade. Esse é um recurso que muitas pessoas estão usando, muitos grupos, né? Então a gente está aqui para dizer não, nós temos que continuar acreditando na verdade. Nós temos que continuar buscando a verdade. Tem gente que não se escandaliza com fake news. Sendo um cristão, eu não entendo, porque o diabo é o pai da mentira, né? Então nós não podemos compactuar com essas coisas. Então o programa começa realmente fazendo menção a um texto do Concílio Vaticano II, porque você tendo o texto em mãos, você vai à fonte da informação, a fonte daquela reflexão que a igreja quer apresentar para nós. E uma coisa muito importante no texto de hoje, será que para mim salvar a minha alma eu tenho que virar as costas para os problemas do mundo? Vai responder, a resposta vai estar agora no número 3 da Constituição Dogmática Pastoral, Constituição Pastoral, Gaudium et Spes, número 3 do Concílio Vaticano II. Acompanhemos a leitura. Sobre a Igreja no mundo atual, para iluminar a problemática humana e salvar o homem. Nos nossos dias, a humanidade, cheia de admiração ante as próprias descobertas e poder, debate, porém, muitas vezes, com angústia, as questões relativas à evolução atual do mundo, ao lugar e missão do homem no universo, ao significado do seu esforço individual e coletivo, enfim, ao último destino das criaturas e do homem. Por isso, o concílio, testemunhando e expondo a fé do povo de Deus por Cristo congregado, não pode manifestar mais eloquentemente a sua solidariedade, respeito e amor para com a inteira família humana, na qual está inserido,
do que estabelecendo com ela diálogo sobre esses vários problemas, aportando à luz do Evangelho e pondo à disposição do gênero humano as energias salvadoras que a Igreja, conduzida pelo Espírito Santo, recebe do seu fundador. Trata-se, com efeito, de salvar a pessoa do homem e de restaurar a sociedade humana. Por isso, o homem será o fulcro de toda a nossa exposição. O homem na sua unidade e integridade, corpo e alma, coração e consciência, inteligência e vontade. Eis a razão por que este sagrado concílio, proclamando a sublime vocação do homem e afirmando que nele está depositado um germe divino, oferece ao gênero humano a sincera cooperação da Igreja, a fim de instaurar a fraternidade universal que esta vocação corresponde. Nenhuma ambição terrena move a Igreja, mas unicamente este objetivo: continuar sob a direção do Espírito Consolador a obra de Cristo, que veio ao mundo para dar testemunho da verdade, para salvar e não para julgar, para servir e não para ser servido. Gaudium et Spes. É uma graça a gente ter um texto desse oferecido pela Igreja, e o Concílio Vaticano II se faz porta-voz da Igreja, mas é uma pena que nós ainda não tenhamos vivido o que está escrito nesse número. Por isso que eu falo que quem está apressadinho um pouco porque quer um Concílio Vaticano III, nós nem atuamos o segundo. Eu acho que no máximo, sim, tem estudiosos que dizem que nós aplicamos 5%, os mais otimistas 10% do Concílio Vaticano II. E tem gente hoje bombardeando o concílio a partir de leituras ideológicas, né? Como se o concílio fosse um mal necessário. Claro, todo mundo está querendo puxar a sardinha para o seu lado, né? Poucas pessoas vão para os textos do concílio com o coração desarmado. E eu estou falando poucas mesmo. Esse é um grande mal hoje. Nós vamos para os textos para que os textos digam o que nós queremos dizer. Mas, padre, isso sempre existiu? Claro, todos nós temos um horizonte de interpretação das coisas, né? Mas nesse tempo polarizado, onde nós queremos solidificar os nossos posicionamentos, nós queremos argumentos para dizer que o outro está errado. Porque facilmente as ideologias extremistas criam um binômio, né? Um binômio maniqueísta. Verdade, bondade, toda de um lado, pura, né? Como se fosse possível isso, né? Esse pessoal esquece do joio e do trigo, né? Que está presente também no coração dos discípulos de Cristo. Do outro lado, o mal. Adivinha quem que é o bonzinho? Eu! Olha que lindo e maravilhoso. O mal, adivinha? Vocês precisam fazer muito esforço para saber onde que está o mal? Todo do lado do outro. E isso vale para a política, vale para a religião e dentro do corpo eclesiástico a demonização do outro, né? É progressista? Não presta. É conservador? Não presta. Então a gente está assim, né? Poucas pessoas vão com abertura de coração para com esses textos. Para perceber que não existe nenhum tipo de incompatibilidade entre o progresso, o desenvolvimento da sociedade humana, no bom sentido, né, do termo. Estamos falando de um desenvolvimento numa perspectiva da doutrina social da Igreja, que tem uma visão antropológica integral do ser humano e a salvação das pessoas. Mas tem gente que continua ainda num assento redutivo, com uma visão antropológica ainda platônica, de um idealismo platônico, onde a alma, né, é o único a ser salvo, é a única realidade a ser salva. Então nós não vamos combater o materialismo, que é um problema, que é aquela ideia que se atém a explicar o mundo a partir da imanência, que não acredita numa transcendência, cometendo um outro erro, que é o outro extremo. Qual o outro extremo? O espiritualismo. Isso está muito presente nessas interpretações de correntes religiosas, presente também dentro do cristianismo, porque nós pecamos no cristianismo ora por falta, ora por excesso. Aí tem muita gente que esquece de um desses aspectos, né? Por quê? Porque é conveniente nesse contexto que nós vivemos. Tem pouca gente realmente interessada em conhecer esses textos, esses ensinamentos a partir da busca sincera do entendimento. E veja que coisa linda, né? A Igreja sabe que tem como missão salvar o homem, mas não diz que a missão de salvar o homem esteja desligada da dimensão da própria
problemática da vida da comunidade. É interessante que o concílio faz um discernimento, uma leitura dialética, vamos dizer assim, da realidade. O mundo não está tudo perdido, tem coisas muito boas, mas também o concílio diz assim, modernidade, vamos com calma, tem sombras também. Tem coisas que são incompatíveis à dignidade do ser humano. Tem coisas que não dá para a gente acreditar, porque isso acaba aprisionando o homem, acaba alienando o ser humano. Por incrível que pareça, por muitas vezes nós repetimos aquela frase de Marx, que a religião é o ópio do povo, mas Marx se esqueceu que muitas vezes o processo de desalienação do ser humano passa pela própria interpretação justa da Sagrada Escritura e da revelação. Por quê? Porque extinguir a religião é algo que ninguém vai conseguir. Então nós precisamos o quê? Purificar para que a religião corresponda à dignidade plena do ser humano, corresponda à vocação desse ser humano, porque o concílio está dizendo que é tão sublime a vocação do homem, mas nós não podemos pensar esta vocação dele fora do mundo em que ele vive, né? Fora do mundo em que está vivendo. Então todas as problemáticas do mundo estão no coração dos discípulos, dos membros da igreja. São dores e esperanças também da igreja. E nesse sentido nós acabamos com aquela dicotomia entre realidades temporais e realidades espirituais, como se fossem dois mundos completamente intocáveis. Não, absolutamente. Por quê? Porque muitas vezes a irrelevância da fé foi causada por quem amparado num discurso, numa visão clericalista do mundo, quer separar tanto essas instâncias que torna o discurso religioso completamente fora de lugar. Então nós precisamos buscar o equilíbrio. Nós precisamos evocar Nossa Senhora do equilíbrio nisso tudo, né? Então veja que graça que o concílio está dizendo. A luz do Evangelho é apresentada ao ser humano e não tem como não melhorar a sociedade. Quanto mais as pessoas se convertem para a luz do Evangelho, mais humana se torna a nossa sociedade. Bonito. São duas coisas que estão ligadas, porque nós somos seres encarnados, a dimensão histórica e também, claro, não se reduzir a este elemento desta dimensão, mas como o fermento na massa, transformando tudo pela luz do Evangelho. Chegamos já ao final desse primeiro bloco. Obrigado para você que ficou com a gente até agora. Se você chegou agora, não saia daí, porque nós temos ainda 2 blocos e vamos começar a responder as perguntas de vocês. Comecem já a nos enviar então as perguntas. Já voltamos. Eu estava dizendo durante o intervalo que tem uma frase do texto que veio à minha mente quando eu estava partilhando com vocês, e de repente entrou um outro pensamento, mas eu não queria deixar de falar para vocês, que olha só o que diz em síntese do texto anterior, tá? Trata-se, falando da missão da igreja, olha só, com efeito, de salvar a pessoa do homem e de restaurar a sociedade humana. Duas coisas que não estão desligadas. Às vezes o pessoal fala, mas o que você tem contra dizer salvar a alma? Não tenho nada contra, você pode continuar usando salvar a alma, mas desde que você não tenha resquícios de dualismo. O que é dualismo, professor? Eu tenho mania porque eu sou professor, né? Por que dualismo? Porque alma ainda não é o ser humano pleno. Não é. O ser humano pleno é corpo e alma. Então muitas vezes eu prefiro rezar pela pessoa do João, da Maria, do Pedro. Por quê? Porque o projeto de Deus é a plenitude do ser humano. Quando é que o ser humano vai restabelecer a plenitude do seu ser? Quando corpo e alma, na ressurreição, estiverem unidos. Isso é o ser humano, porque a união entre corpo e alma é substancial. Tá? Então eu não me sinto uma pessoa secularista. Eu só digo que esta separação entre mundo espiritual e mundo temporal, que uma certa teologia continua alimentando,
nos sai muito cara, sobretudo porque ainda se baseia numa visão dualista do ser humano. E aqui eu encerro essa reflexão. Eu falo disso porque eu sou professor de antropologia teológica, essa é minha área de estudo, de pesquisa. Então, alguma coisinha bem pequena, nada ainda, mas alguma coisa a gente sabe, né? É isso. Vamos para as perguntas? Muito bem. Olha só. Eu quero voltar a uma pergunta que a Maria enviou para a gente na semana passada. Eu não sei, eu acredito que eu comentei aqui agora há pouco, parece-me que eu disse para vocês que eu ia voltar a esta pergunta, né? O Fábio está confirmando aqui, porque o Fábio estava presente. Então, por questão de justiça, eu vou voltar. Por quê? Porque essa pergunta é muito importante. Está na mente de muitas pessoas, né? Se Deus, olha só, uma ideia da onisciência, da onipresença e da onipotência de Deus que o catecismo católico nos colocava. A partir dessa compreensão, nós temos assim, nada que acontece no mundo acontece sem a vontade de Deus. Tá? Agora, nós precisamos melhorar nossa compreensão do que seja a onipotência de Deus. Porque a onipotência de Deus não trabalha prescindindo da liberdade humana. Prescindindo das consequências daquilo que são as opções dos homens. Então Deus também vive na história aquela insegurança, né? Por um lado, diz aquele autor que fala que a nossa vida, no fundo, é estar entre um limite entre as nossas escolhas e as consequências. Embora eu não partilhe plenamente desse pensamento, mas esse pensamento tem muita verdade. Também Deus se sujeita às intempéries, às linhas tortas da história, porque a gente diz assim, né? O vovô e a vovó diziam, Deus escreve certo por linhas tortas, mas não é fácil escrever em linha torta. Mas Deus não força as linhas. É um processo. A salvação é um processo que respeita a liberdade humana. Porque é na liberdade que Deus quer a resposta do ser humano. Porque a graça, sua primeira ação na nossa vida é libertar nossa liberdade. Então a liberdade não é um problema. Mas a liberdade deixa sempre a possibilidade de dizer, tá bom, seu projeto é muito lindo, meu Deus, que bonitinho, mas o seu projeto vai para lá e eu vou para cá. Quantas vezes isso não aconteceu na nossa vida? Que seja feita a minha vontade, né? Ou não? Nós rezamos que seja feita a vontade de Deus, mas efetivamente, nós fazemos sempre a vontade de Deus? Então o mundo não é como Deus pensou e sonhou. E não porque Ele não queira. Agora, vamos trabalhar um pouquinho a mente, vamos para frente. O que acontece? O mal está presente, existe uma fenomenologia, a gente encontra o mal. E agora, o que Deus faz diante do mal? Qual que é a resposta de Deus diante do sofrimento? E aqui nós temos que trazer o mistério da cruz. A resposta de Deus é a cruz. A resposta ao sofrimento causado pela pandemia é a cruz de Cristo. Então, mais do que ficar perguntando filosoficamente, porque hoje a gente vai dizer ainda que o problema do mal é um mistério. O que a gente não pode dizer é que ele veio de Deus. Nós temos que tirar Deus. Né? Agora, mais do que ficar filosoficamente, abstratamente, discutindo por que o sofrimento, a gente pode mudar um pouquinho o acento. Para quê? Ou o que eu posso fazer diante da realidade do sofrimento? E aqui eu diria, Maria, repetindo, eu espero que você esteja aí também na sintonia, um pouco repetindo o que eu disse no programa passado. É óbvio que Deus não manda um castigo, a pandemia como um castigo, mas a pandemia é um sinal muito importante para a humanidade e que nós temos que saber ler. A ciência avançou em muitos pontos? Sim. Existe um desenvolvimento tecnológico, mas nós estamos brincando de ser Deus. Por quê? Porque nós estamos ultrapassando muitas leis que a natureza tem. Eu não gosto de usar essa frase porque eu acho ela um pouco fatalista, mas ela tem muita verdade também, né? Diz que Deus perdoa sempre, os homens às vezes, o ser humano às vezes, mas a natureza nunca. Não é que a natureza não perdoa, é que a gente precisa entender que existem leis que regem o universo. Tá? Se você quer olhar só no horizonte da imanência, ainda que você não acredite em Deus, um Deus,
como nós acreditamos, você pode dizer que existe uma organicidade que não descarta o exercício da fatalidade na existência, mas é um paradoxo da existência que nos mostra que o mal está sempre às portas, que a possibilidade de um lado, da ordenação da vida, mas o caos está sempre às portas. É como acontece na nossa vida, de repente está indo tudo bem, desaba tudo. Então essas possibilidades, elas continuam existindo no mundo. Agora, se você vai para a linha, Maria, para que o sofrimento? Aqui nós nos colocaríamos na linha do quanto o sofrimento pode ser educativo, quanto pode ser pedagógico. E aqui eu diria isso da parte da humanidade. Quantas pessoas não se converteram num leito de hospital? Quantas pessoas iam como um trator passando por cima do sentimento das pessoas, mentindo para todo mundo, roubando todo mundo. Lá pelas tantas acontece o quê? Uma tragédia na sua vida. O que aconteceu? A pessoa inverteu completamente a rota da sua vida. Eu não vou dizer para vocês que foi um mal necessário, mas uma vez que aconteceu, se serviu pelo menos para que aquela pessoa caísse em si, retomasse o sentido da sua vida, eu posso dizer que o sofrimento também tem uma dimensão pedagógica. E aqui eu vou passar para a realidade do divino. A pandemia não é um castigo de Deus, tá? No sentido que seja Deus a causa desse mal. Agora, já que o mal está aí, uma coisa é verdade, Deus vai colher esta situação para ensinar, para mostrar à humanidade que o caminho é outro. Que alguma coisa nós fizemos muito errado. É como eu falo quando a gente trata dos 10 mandamentos, né? Eu falo, nossa, gente, a ideia que a gente tem é de um Deus que fica feliz da vida porque fica mandando, né? Não. Se a gente lê os 10 mandamentos fora do texto que vem antes, do contexto, e qual que é o contexto dos 10 mandamentos? Um pouquinho antes de Moisés, de Deus começar a escrever as 10 palavras, os 10 mandamentos, como a gente fala, tem um prefácio, eu chamo de prefácio. Os 10 mandamentos têm que ser lidos, interpretados à luz desse prefácio. Olha só, Shema Israel, escuta Israel. É Deus falando para a humanidade, escuta, existem sinais, escuta. O que eu falo? A gente tem que saber ler os sinais de Deus. Quantas vezes na sua vida Deus mandou vários sinais e você não percebeu? Ou eu não percebi? Deus envia os sinais de advertência. Deus envia placas indicativas para dizer, não vai por ali porque vai cair no abismo. Então o que diz? Escuta Israel, fica atento aos sinais, porque eu sou o Senhor teu Deus. Não faz outros deuses na sua vida não. Não vai por um outro caminho não, que vai ter problema. E aí ele diz, fui eu quem te tirei da casa da escravidão. Você quer seguir o caminho e voltar para a casa da escravidão? Não escuta nada. Segue do teu jeito, sem limites. Quando é que a própria ciência também vai ter que refletir sobre a capacidade do limite? Quando? O limite. Tudo na vida chegou ali, né? O que é quando é que a gente não cuida também da nossa saúde? É um pouco de soberba, porque nós temos que nos dar conta do limite. Eu, como ser humano, criatura humana, a condição criatural é a dimensão constitutiva do meu ser, eu não posso brincar com isso. Então aí vem os mandamentos, não honrar pai e mãe, não matarás, não roubarás, não vai dizer falso testemunho. Ou seja, se você não seguir essa seta, você vai voltar para a casa da escravidão. O que aconteceu? A pandemia está aí para mostrar para nós que a humanidade precisa repensar muita coisa. A humanidade precisa urgentemente repensar muita coisa. E eu digo sempre que cada sofrimento é uma ocasião de solidariedade. E eu penso que muitas pessoas, diante do sofrimento, sentem uma empatia, uma capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Os santos são grandes exemplos dessa empatia. Eu digo mais amor, né? Eu acho que mais do que empatia. Porque tem pessoas que são capazes de fazer a dor do outro a própria.
Então, aqui eu penso que o cristianismo tem uma contribuição única a oferecer nesse contexto que nós estamos vivendo. Então, Maria, eu digo que Deus pode sim colher uma ocasião tão triste, tão difícil como essa que nós estamos vivendo, para nos ensinar muitas coisas. Nós podemos sim colher muitos ensinamentos a partir de tudo isso que está acontecendo. Se bem que, né, Maria, vamos ser sinceros aqui entre nós, parece que tem muita gente que ainda com pancada não quer aprender, né? Mas nós estamos aí, na expectativa sempre de que o ser humano reencontre sua rota, né? A rota, seu oriente. O que é a ideia de Jesus, que é o nosso oriente? O que é olhar para o oriente? É onde você se orienta, da onde vem a palavra orientação. Cristo é o nosso oriente. Por isso que a tradição muito bela das igrejas serem construídas, acredito que a porta, né, em direção do Oriente. Porque do Oriente veio Cristo, veio o sol, né, da justiça, veio Deus, veio a bússola da humanidade. Então Cristo é o nosso Oriente. Então a humanidade que olha para si mesma e diz, meu Deus, para onde nós vamos? Aí nós vamos apontar a luz. E é isso, nós vamos apontar a luz e Deus está com a gente. Mas a gente precisa mudar muita coisa. A gente precisa urgentemente entrar, a humanidade precisa como tal, entrar num processo de metanoia. O que é a metanoia? É o que nós traduzimos no português para conversão, né? O grego fala de metanoia, metanoia, essa transformação, essa metamorfose que a humanidade precisa passar para gerar uma fase mais bela e uma fase na paz, né? Porque nós estamos precisando muito de paz. Maria, era isso. Eu queria muito mesmo ter voltado a essa pergunta que você colocou, sabe por quê? Porque tem muita gente que está com essa pergunta no coração, né? E tem gente que vai aproveitar dessas leituras para as interpretações apocalípticas, né? Os profetas da desgraça estão em todos os cantos, em todas as religiões, aquelas pessoas que vão o quê? Vão usar a internet, sobretudo meios sociais, para colocar o quê? Medo. Tem gente que gosta da teologia do medo. Olha, Deus vai acabar com tudo e nós vamos... Né? Essas ideias fatalistas e apocalípticas têm pouco de esperança cristã, né? Tem pouco de esperança cristã. E todas essas teorias, elas conspiratórias, apocalípticas, volta e meia elas aparecem. Sobretudo quando tem mudança de milênio, mudança de data, né? Com previsões catastróficas, né? E é interessante, é muito interessante, porque na prática, o que tem de mais catastrófico hoje é a pandemia. Mas parece que algumas pessoas estão reagindo como se ela não existisse, né? Ou relativizando a problemática do que nós estamos vivendo. Mas fica nas redes sociais colocando medo nas pessoas, né? Que vai vir um fim do mundo, que vai escurecer tudo. Já está escuro, o que vai escurecer? Tem quase 2.000, quase 3.000 pessoas morrendo por dia. É que vocês querem mais apocalipse do que isso? Vocês querem mais apocalipse do que isso? Nós estamos banalizando a vida humana? E agora vocês estão preocupados com mensagem de Nossa Senhora que não é nem confirmada pela igreja? Você viu, se confirmou? Ah, mas tem um monte de padre lá. Ah, meu Deus do céu. Judas tinha até era um apóstolo. Ignorância existe em todos os cantos do mundo, inclusive no clero. Inclusive no clero. E eu falo também por mim. Já falei como padre, já falei algumas besteiras que depois falei, gente, desculpa, mudei de ideia. Falei abobrinha. Então tem um monte de padre falando abobrinha. Qual é o pecado disso, o fim do mundo? Se o próprio Pedro, Jesus chegou e falou para ele, Pedro, né, gente, o São Pedro, afasta-te de mim, Satanás, porque você não pensa como Deus, mas você está indo seguindo a lógica da ideologia dos homens, que dirá nós? Que dirá nós? Então nós precisamos não usar, Maria, esses momentos trágicos da história para jogar nas costas do divino, ou digamos assim, ou jogar uma interpretação apocalíptica que não resolve nossos problemas, que cria alienação, quando efetivamente nós temos que nos concentrar naquilo que nesse momento é realmente necessário. E uma das coisas, vacina. Oração, vacina, fé, esperança, isso é necessário. Não ficar colocando mais minhoca na cabeça do povo de Deus. Mas tem gente que gosta de minhoca
parabéns, vou fazer o quê? Se você gosta de viver eternamente a Sexta-feira Santa, de choro, de dramas, de lágrimas, problema seu. E o que eu vou fazer? Eu semeio esperança, nós semeamos esperança, tá bom? Sem negar que a realidade não está fácil não, tá? Mas o apocalipse nós já estamos vivendo. Agora mesmo tem gente procurando o ar e não está achando. É o apocalipse dela. Então, não tem nada mais apocalipse. Ah, vai escurecer o céu? Para mim, pior do que morrer gente, pode cair o sol. O que conta mesmo é o ser humano, a vida humana. Esse é o princípio, né? Então, o apocalipse já está acontecendo, faz tempo. Desde que começou o pecado tem apocalipse no mundo. Gente, já tinha me falado para terminar o bloco, eu me empolguei aqui, mas é isso. Nós vamos para o intervalo e fiquem com a gente, nós já voltamos. Como nós falamos, estamos aqui de volta, terceiro e último bloco, para a gente continuar o programa Respostas com a sua participação, com a sua pergunta. A gente sempre lembra que nós não vamos deixar nenhuma pergunta sem resposta, ainda que não consigamos responder nesse programa, tem um outro. De qualquer forma, a gente nunca despreza as questões que vocês nos mandam, tá? Muito bem, a próxima pergunta é do Paulo, lá do Vila Carlota. Vila Carlota também conheço, Fábio. Vila Carlota. Olha, eu estou bem agora, já estou quase conseguindo me localizar melhor geograficamente aqui na cidade de Campo Grande. A pergunta do Paulo é: padre, pode um católico renunciar a um sacramento, no caso, o da reconciliação, por dizer que só se confessa a Deus e estar continuamente comungando a Sagrada Eucaristia? Então, Paulo, tem algum problema que adentrou na fé desse nosso irmão, que ele está conseguindo não ver incompatibilidade entre uma coisa e outra. O que a gente precisaria aqui é mais do que fazer um discurso moralizante, é dialogar com essa pessoa e trazê-la aos poucos de volta para uma compreensão mais plena do que seja o sacramento da confissão. Tem muita gente que tem tem uma catequese muito deficiente em relação ao sacramento da reconciliação. Além disso, tem um outro problema. Olha a ideia que ele está emitindo. Eu digo que eu quero me confessar só com Deus. Esse é um pensamento muito presente na contrapartida, né, dos nossos irmãos protestantes, que dizem que sentido faz você... Ou seja, presta bem atenção que isso está no senso comum das pessoas, está no inconsciente coletivo brasileiro. Haja vista que os pensamentos contrários à compreensão correta daquilo que nós temos. Então isso já não ajuda. Duas coisas não ajudam. Nosso povo, muitas pessoas foram batizadas, receberam os sacramentos, mas não foram evangelizadas. E para complicar ainda, tem no tecido social inúmeras ideias deturpadas do que seja os nossos sacramentos. Mas é óbvio que nós temos que levar, Paulo, esse nosso irmão a entender que uma coisa necessariamente está ligada com a outra. Por quê? Porque quando a palavra de Deus diz assim, olha, você está trazendo a sua oferta no altar, ou seja, você vai prestar o culto religioso. E você sabe que seu irmão, olha só, não está dizendo nem que é um pecado em primeiro lugar contra Deus, mas contra a fraternidade. Se você sabe que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a oferta, Deus pode esperar, vai primeiro reconciliar-te com seu irmão. Claro, você vai dizer, mas não está falando aqui de sacramento da reconciliação. Ok, não está falando de sacramento da reconciliação porque está pedindo para você ir lá acertar as contas, né? Fazer as pazes com o irmão. Mas tem uma coisa que você percebe a ligação que existe entre o culto e o erro e o pecado. Seja ele contra a fraternidade, seja ele contra o próprio Deus. E outro exemplo que eu vou dar, que esses dois sacramentos estão muito ligados. Os dois homens que sobem ao templo para rezar, estabelecer um momento de comunhão com Deus. Ou seja, vamos supor,
a Eucaristia, comunhão com Deus. De repente, quem tem uma outra visão, a comunhão com Deus é vivida pela escuta da palavra, a celebração da palavra. Sacramentos é mais uma realidade nossa. O que acontece? Duas atitudes diante de Deus, tá? De quem quer fazer comunhão com Deus. E quando a palavra diz que quem saiu justificado foi justamente aquele que reconheceu, confessou, né, a sua miséria, tá? Você vai dizer de novo, mas ele confessou a Deus ali naquele momento. Mas de novo eu estou dizendo, eu estou querendo defender aqui que existe relação, sim, entre confessar os pecados e comungar. Então quando ele diz, Senhor, eu não sou digno nem de olhar, ele estava com o olho baixo, ele não conseguia olhar para o centro, né, do local do sacrifício. Por quê? Porque ele está vendo a distância entre ele e Deus. Né? Ele está vendo a distância que existe entre ele e Deus. E ele reconhece isso. E por reconhecer isso, a comunhão realmente aconteceu. Né? Foi o único que voltou justificado. O outro fariseu, eu que jejuo 2 vezes por semana, eu que pago o dízimo de todos os meus... Moral da história, voltou. Não fez comunhão nenhuma. Por quê? Esse homem é escravo das suas virtudes, né? Ele se acha tão superior, porque a superioridade dele é expressa, inclusive, de maneira muito, muito concreta no Evangelho. Não se atrevia nem a olhar, tipo assim, gente de segunda, terceira categoria, porque tem gente que te olha assim na igreja, não é? Igualzinho o fariseu, né? Olha aí né? Eu digo os santões, né? Tá cheio de santão na igreja. Ai, meu Deus, dá-me paciência. Então, tem gente que tem o olhar do fariseu, né? Mas veja, quem fez comunhão com Deus? Quem foi capaz realmente de reconhecer que, olha, eu estou distante de Deus, eu sou um miserável e eu preciso do seu amor. Então veja, existe sim uma relação muito importante entre o sacramento da comunhão e o sacramento da confissão. E agora, como fazer para entender a pérola, a importância que é o sacramento da confissão? Eu digo, Paulo, numa coisa eu concordo plenamente. É uma grande crise que esse sacramento vive. Por quê? Porque esse sacramento acontece ainda nos moldes de uma catequese infantil. Né? Infantil. Por exemplo, eu já ouvi confissões de pessoas, ai, padre, eu me sinto tão mal em vir confessar, e eu procuro conhecer por que as pessoas falam isso, né? Mas eu já ouvi muito. Eu tenho a impressão que eu sou aquela mesma menina de 7 anos na catequese. Eu disse palavrão, eu disse... E sabe o que eu pensei? Essa menina tem razão. Boa parte das nossas confissões, gente do céu. Eu não roubei, eu não pequei, mas não sei, é pecador, todo mundo fala que a gente é, né, padre? Assim ainda, ó. Mas eu não sei o que dizer, né? Olha, eu não faço nada de mal para ninguém. Mas, criatura, você veio aqui para se justificar? Olha, eu juro para vocês, é que não é da minha natureza, mas muitas pessoas que vêm confessar, a vontade que eu tenho é dizer assim, olha, eu vou usar a teologia, a catequese de um tempo. Para você vir confessar, você tem que ter matéria. Qual que é a matéria? Como a Eucaristia precisa de pão, o sacramento da confissão precisa de pecado. Vai arrumar pecado, depois volta. Por quê? Porque a pessoa roda, ela reconhece sua condição pecadora, mas não é capaz de encontrar um pecado. Mas se você não é capaz de encontrar um pecado, você é santo. Você entendeu? A pessoa tem consciência que precisa confessar, mas ela não sabe como fazer isso. Mas pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que está errado essa pessoa. Está muito mais errado nós que fizemos uma catequese deficiente. Uma catequese artificial. Uma catequese fraca. Nós, sobre o sacramento da reconciliação, nossa catequese falhou muito. E a gente precisa reconstruir esse caminho que liga o sacramento da Eucaristia com o sacramento da confissão. Porque faz sentido. Como é que você vai receber o sacramento acreditando que Cristo está ali no pão, quando a igreja diz que ali é o corpo de Cristo? Tá? Naquele pão tem o corpo de Cristo, mas você não acredita quando a igreja diz que, olha, eu vou colocar ali um ministro que vai ser instrumento do perdão de Deus, porque a igreja não está dizendo que é o ministro que vai perdoar. Tanto que quando você confessa com o padre, sabe como começou a confissão na igreja, Paulo? Que no caso nós poderíamos ajudar esse nosso irmão. Confissões públicas.
Mas era a confissão normalmente feita uma vez por ano, mas se confessavam publicamente adultério, assassinato, roubo, e a pessoa começava a fazer parte dentro da comunidade de um grupo de penitentes. O que aconteceu com o tempo? Meu Deus, imagina você ir lá confessar na frente de toda a comunidade. Porque aqui é uma dimensão intrínseca da fé que esse irmão nosso não tem. A dimensão eclesial da fé. Você não peca só contra Deus, mas se você é parte do corpo de Cristo, você feriu o corpo de Cristo, que é a igreja. Você não vai pedir perdão só para Deus, está muito fácil. Ah, mas está fácil. Não, senhora, você vai pedir perdão também à igreja. Porque a igreja não é mais santa? Porque tem um tal de um Padre Adriano nela. Por que a igreja não é mais santa? Porque tem você, nós. Então, não é só pedir perdão a Deus, você tem que pedir perdão à fraternidade. 90% dos nossos pecados não é contra Deus, não. É contra o outro. Mas Deus leva em conta os dois, porque é um único mandamento, amor a Deus e amor ao próximo. Então não tem esse negócio só de confessar com Deus. Tá fácil demais. Agora, é com Deus que você está confessando, mediado pela presença visível da igreja, representada pelo seu ministro. Então você acredita quando a igreja diz que aquele pão virou o corpo de Cristo, mas você não acredita que esse comedor de arroz e feijão, e é comedor de arroz e feijão, seja instrumento de Deus. Mas atenção, padre não perdoa ninguém. Eu tenho que me confessar como qualquer outro cristão. O padre invoca numa oração muito bonita da igreja, que faz muitos séculos que a igreja diz. É uma oração e ele impõe as mãos, mas invoca Deus, porque perdão quem dá é Deus. Mas a igreja ao mesmo tempo absolve, mas perdão é Deus quem dá. A igreja nunca diz que padre perdoa ninguém. Não, nós não perdoamos ninguém. Nós não temos esse poder. Então, veja, não tem esse negócio de só confessar a Deus. E outra coisa, qual que é o principal ali? É Deus. Por quê? Você não pode vir confessar se você já não começou no seu coração o processo de arrependimento. E o que é o processo de arrependimento, se não já a ação da graça na sua vida? Porque a gente não se converte com homilia de padre. Vocês não se convertem por causa do que o padre Adriano falou bonito no programa Resposta. Vocês se convertem por causa da ação da graça na sua vida. Então é verdade, é Deus quem converte. Mas Deus quer, na sua dinâmica salvadora, que você vai lá. O que Jesus diz? Você está limpo, mas vai lá se apresentar ao sacerdote. A comunidade precisa perceber o que aconteceu. A comunidade precisa saber que você voltou à plena comunhão com ela. Você está purificado. Não é só uma dimensão horizontal entre eu e Deus, mas também a dimensão da fraternidade, a dimensão eclesial. Por quê, Paulo? Uma pergunta que a gente pode fazer. Quais são as perguntas que Deus vai fazer no juízo final? Quais são as perguntas que Deus vai nos fazer no juízo final? Quando a gente se vê diante do trono do Altíssimo. A maioria dessas perguntas dizem respeito à nossa relação com as pessoas. Porque nós vivemos neste mundo. Boa parte dos nossos pecados, repito, é contra a fraternidade, é contra a santidade da igreja, que é a esposa de Cristo, que tem que se apresentar diante do Pai, o Filho, quando apresentar a igreja, a gente fala, usa linguagem simbólica para dizer, sem ruga, sem mancha, pura, bela, casta. Então, toda vez que uma pessoa se confessa, a igreja se torna mais santa. Então não dá, agora olha só, o giro, ai meu Deus do céu, o giro gigantesco que a gente tem que fazer por causa de uma catequese que assentou alguns aspectos que são inverdades? Não, mas são acentos que não ajudam as pessoas a entenderem que existe uma profunda relação. É igual agora uma outra comparação, Paulo, que a gente pode ajudar esse nosso irmão, amizade. Como é que você vai fingir que está tudo bem com seu amigo, você vai na casa dele, fingindo que está tudo bem, quando você começou a falar mal dele para todo mundo. Quando você percebeu que a amizade já esfriou, porque você é falso. Então não vai mais procurar este amigo com tanta frequência. Por quê? Porque você sente pesar na sua consciência que você não é mais um amigo verdadeiro, você é falso. Por que você começa a se afastar de uma pessoa? Porque você começa a perceber que você não está tão mais em comunhão com ela. Acontece uma coisa parecida com a minha relação com Cristo. Por que eu não posso mais continuar indo à missa fingindo que nada aconteceu? Poxa vida,
Você acabou com a vida do irmão. Você falou mal dele para todo mundo. A moral desse irmão está lá no pé e você vai lá comungar a Santa Hóstia como se nada tivesse acontecido? Cristo está ferido naquele irmão que você fez uma fofoca. Cristo está ferido naquele irmão que você roubou, que você mentiu, que você traiu. Por que você acha que a Santa Hóstia não tem nada a ver com o corpo de Cristo fora? Tá? Você roubou, você mentiu, você é corrupto. Vou lá receber a Santa Hóstia? Não. Você está entrando em absoluta contradição. Você está recebendo o corpo de Cristo lá e sacaneando com Cristo aqui fora. Então tem que ter, sim, uma ligação entre a confissão, o reconhecimento dos pecados e a Eucaristia. Porque senão a gente leva um divórcio entre a fé e a vida. É a questão da coerência. Tá? Você, lá fora, você acabou com Jesus no seu irmão, agora você vai lá todo bonitinho, de mãozinhas postinhas, diante do padre, mas Deus conhece seu coração, meu irmão. Para com a hipocrisia. Tá certo? Um pouco de hipocrisia todos nós temos, porque às vezes nós demoramos a ter consciência da nossa hipocrisia, mas a gente tem que ser capaz de ser honesto com a gente mesmo e dizer a verdade para nós mesmos. Então tem tudo a ver, sim, o sacramento da comunhão. Olha o nome, comunhão. Se o meu pecado feriu de maneira muito pesada a comunhão com Cristo, está comprometido a minha comunhão eucarística. Por quê? Porque é o mesmo Cristo, né? Tá certo? Paulo, eu sei que eu me delonguei bastante, mas é porque realmente o que você está perguntando agora paira sobre a mente de muitas pessoas. Muitas pessoas. Obrigado, sua pergunta foi muito oportuna. Gente, chegamos ao final. Que pena, né? Passou tão rápido, mas eu fico muito feliz que você esteve conosco até agora e nós queremos agora invocar a bênção de Deus, como normalmente nós fazemos ao final do programa, e vamos invocar essa bênção de Deus por intercessão daquela que é sem mancha, né? Que é cheia de graça, porque não tem obstáculo à ação de Deus e à realização da vontade do Pai na sua vida, nossa Mãe Maria, Mãe do nosso Senhor. Maria, carinhosamente invocada por São Maximiliano Maria Kolbe como Maria Imaculada. Por intercessão dela, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gente, um grande abraço bem forte para todo mundo, ainda de longe, mas com intensidade, como se fosse muito próximo. Valeu, fiquem com Deus. Até o próximo sábado. Para ti, Senhor, meu coração é para ti, Senhor, meu coração é para ti, Senhor, meu coração é para ti.